o Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sanatsujata Parva. Capítulo 43. Pergunta sobre austeridades, renúncia, alma suprema. Dhritarashtra disse: qual é o objetivo do ascetismo, Mauna? Dos dois tipos de Mauna, a restrição da fala e a meditação, qual é aprovado por ti? Ó erudito, conta-me o aspecto verdadeiro do Mauna. Uma pessoa de erudição pode alcançar um estado de quietude e emancipação, moksha, por meio desse Mauna. Ó Muni, como também o ascetismo, Mauna, deve ser praticado aqui. Sanatsujata disse: já que a alma suprema não pode ser penetrada pelos Vedas e a mente, é por isso que a própria alma é chamada de Mauna. Aquilo do qual ambos, a sílaba védica Om, e estes sons comuns surgiram, aquele único, ó rei, está manifestado como a palavra. Dhritarashtra disse: aquele que conhece os Vedas Rig-yajus, e aquele que conhece o Samaveda é imaculado por pecados ou não quando ele comete pecados. Sanatsujata disse: eu te digo realmente que o homem que não controlou seus sentidos não é resgatado de suas ações pecaminosas nem pelo Sama ou Rig, ou Yajus Veda. Os Vedas nunca salvam do pecado a pessoa enganadora que vive por meio de fraude. Por outro lado, como aves recém-emplumadas abandonando seu ninho, os Vedas abandonam tal pessoa no fim. Dhritarashtra disse: ó tu que controlaste teus sentidos, se, de fato, os Vedas não são competentes para resgatar uma pessoa sem a ajuda da virtude, de onde então é essa ilusão dos Brahmanes de que os Vedas são sempre destrutivos de pecados? Sanatsujata disse: ó magnânimo, este universo surgiu daquela alma suprema pela união de condições em relação a nome, forma e outros atributos. Os Vedas também, chamando a atenção para isso devidamente, declaram o mesmo, e inculcam que a alma suprema e o universo são diferentes e não idênticos. É para alcançar aquela alma suprema que ascetismo e sacrifícios são ordenados, e é por meio desses dois que o homem de erudição ganha virtude. Destruindo o pecado pela virtude, sua alma é iluminada pelo conhecimento. O homem de conhecimento, pela ajuda do conhecimento, alcança a alma suprema. Por outro lado, aquele que cobiça os 4 objetivos de busca humana, levando com ele tudo o que ele faz aqui, desfruta de seus resultados após a morte, e como aqueles resultados não são eternos, ele volta para a região de ação, quando o gozo está terminado. De fato, os frutos das austeridades ascéticas realizadas neste mundo têm que ser desfrutados no outro mundo, em relação àquelas pessoas que não obtiveram o domínio de suas almas. Quanto àqueles Brahmanes empenhados em práticas ascéticas, que têm o domínio de suas almas, até essas regiões são capazes de produzir frutos. Dhritarashtra disse: ó Sanatsujata, como podem austeridades ascéticas que são todas da mesma espécie ser às vezes bem-sucedidas e às vezes frustradas? Dize-nos isso para que possamos saber. Sanatsujata disse: aquele ascetismo que não é maculado por desejo e outras imperfeições, é citado como sendo capaz de obter emancipação, e é, portanto, bem-sucedido, enquanto o ascetismo que é manchado por vaidade e falta de verdadeira devoção é considerado frustrado. Todas as tuas perguntas, ó Kshatriya, tocam a própria base do ascetismo. É por meio do ascetismo que aqueles que são eruditos conhecem Brahman e ganham imortalidade. Dhritarashtra disse: eu ouvi o que tu falaste sobre ascetismo não maculado por imperfeições, e pelo que eu consegui entender o mistério eterno. Fala-me agora, ó Sanatsujata, sobre o ascetismo que é manchado por falhas. Sanatsujata disse: ó rei, os 12, incluindo a raiva, como também os 13 tipos de maldade, são as imperfeições do ascetismo que é maculado. Raiva, luxúria, avareza, ignorância do certo e errado, descontentamento, crueldade, malícia, vaidade, aflição, amor ao prazer, inveja, e falar mal de outros, são geralmente os defeitos dos seres humanos. Esses 12 devem sempre ser evitados por homens.
Qualquer um entre esses sozinho pode efetuar a destruição de homens, ó o touro entre homens. De fato, cada um desses espera por oportunidade em relação aos homens, como um caçador expectante de oportunidades em relação a servos. Afirmação da própria superioridade, desejo de desfrutar das esposas de outros homens, humilhar outros por excesso de orgulho, caráter colérico, inconstância, e se recusar a manter aqueles dignos de serem mantidos. Essas 6 ações de maldade são sempre praticadas por homens pecaminosos que desafiam todos os perigos neste mundo e no outro. Aquele que considera a satisfação da luxúria como um dos objetivos da vida, aquele que é extremamente orgulhoso, aquele que sofre tendo doado, aquele que nunca gasta dinheiro, aquele que persegue seus súditos por cobrar impostos odiosos, aquele que se deleita na humilhação de outros, e aquele que odeia suas próprias esposas, esses 7 são outros que são também chamados de maus. Retidão, verdade, abstenção de ferir e veracidade de palavra, autodomínio, ascetismo, alegria pela felicidade de outros, modéstia, paciência, amor aos outros, sacrifícios, doações, perseverança, conhecimento das escrituras. Esses 12 constituem as práticas dos Brahmanes. Aquele que consegue adquirir esses 12 se torna competente para dominar a terra inteira. Aquele que é dotado de 3, 2, ou mesmo um desses deve ser considerado de prosperidade celeste. Autodomínio, renúncia e conhecimento do eu, nesses está a emancipação. Aqueles Brahmanes que são dotados de sabedoria dizem que esses são atributos nos quais a verdade predomina. Autodomínio é constituído por 18 virtudes. Brechas e a não prática de ações ordenadas e omissões, mentira, malícia, luxúria, riqueza, amor ao prazer sensual, raiva, angústia, ânsia, avareza, falsidade, alegria pela tristeza de outros, inveja, ferir os outros, desgosto, aversão a atos piedosos, esquecimento do dever, caluniar outros, e vaidade. Aquele que está livre desses 18 vícios, é citado pelos justos como autodominado. As 18 falhas, que foram enumeradas, constituem o que é chamado de mada ou orgulho. A renúncia é de 6 espécies. O contrário dessas 6 também são falhas chamadas mada. As falhas, portanto, que recebem o nome de mada são 18 e 6. As 6 espécies de renúncia são todas louváveis. A terceira somente é difícil de praticar, mas por meio disso toda a tristeza é vencida. De fato, se aquela espécie de renúncia é realizada na prática, aquele que a realiza vence todos os pares de opostos no mundo. As 6 espécies de renúncia são todas louváveis. Elas são estas. A primeira é nunca sentir alegria em ocasiões de prosperidade. A segunda é o abandono de sacrifícios, orações e ações piedosas. Aquela que é chamada de terceira, ó rei, é o abandono do desejo ou o afastamento do mundo. De fato, é por consequência desse terceiro tipo de renúncia do desejo, o qual é evidenciado pelo abandono de todos os objetos de prazer, sem desfrutar deles, e não seu abandono depois de ter desfrutado deles até a satisfação, nem por abandono depois de aquisição, nem por abandono só depois de ter se tornado incompetente para desfrutar por perda de apetite. O quarto tipo de renúncia consiste nisto. Uma pessoa não deve se afligir nem se permitir ser afligida pela angústia quando suas ações fracassam, não obstante sua posse de todas as virtudes e todas as espécies de riqueza. Ou, quando alguma coisa desagradável acontece, a pessoa não sente aflição. A quinta espécie de renúncia consiste em não solicitar nem os filhos, esposas, e outros que possam ser todos muito queridos. A sexta espécie consiste em doar para uma pessoa merecedora que solicita, qual ato de doação é sempre produtivo de mérito. Por meio desses alguém adquire o conhecimento do eu. Com relação a esse último atributo, ele envolve 8 qualidades. Essas são veracidade, meditação, distinção de sujeito e objeto, capacidade de tirar inferências, afastamento do mundo, nunca pegar o que pertence a outros, as práticas de votos brahmacharya, abstinência, e não aceitação de presentes. Assim também o atributo de mada, o oposto de dama ou autodomínio, tem falhas as quais são todas indicadas nas escrituras.
Essas falhas devem ser evitadas. Eu tenho falado para ti sobre renúncia e autoconhecimento. E como o autoconhecimento tem 8 virtudes, assim a falta dele tem 8 falhas. Essas falhas devem ser evitadas. Ó Bharata, aquele que está livre desses 5 sentidos, mente, do passado e do futuro, se torna feliz. Ó Rei, que a tua alma seja devotada à verdade. Todos os mundos estão estabelecidos na verdade. De fato, autocontrole, renúncia e autoconhecimento são citados como tendo a verdade como seu principal atributo. Evitando essas falhas, deve-se praticar ascetismo aqui. O ordenador ordenou que somente a verdade deve ser o voto dos justos. Ascetismo, que está dissociado dessas falhas e dotado dessas virtudes, se torna a fonte de grande prosperidade. Eu agora falei brevemente sobre esse assunto sagrado e destruidor de pecados que tu me perguntaste e que é capaz de libertar uma pessoa do nascimento, morte e decrepitude. Dhritarashtra disse: com Akyana, Puranas, como o quinto, os Vedas declaram que a alma suprema é este universo consistindo em coisas móveis e imóveis. Outros consideram 4 divindades, e outros 3. Outros, além disso, consideram 2. E outros somente uma, e outros consideram apenas Brahman como o único objeto existente, não havendo nada mais possuidor de uma existência separada. Entre esses, qual eu devo reconhecer como realmente possuidor do conhecimento de Brahman? Sanat Sujata, há só um Brahman que é a própria verdade. É por ignorância daquele único que as divindades são concebidas como diversas. Mas quem há, ó Rei, que tenha alcançado a própria verdade ou Brahman? O homem se considera sábio sem conhecer aquele único objeto de conhecimento, e por desejo de felicidade está engajado em estudo e em práticas de caridade e sacrifícios. Eles se desviaram da verdade, Brahman, e nutrem propósitos correspondentes com seu estado, e daí confiando na verdade dos textos védicos deles realizam sacrifícios. Alguns realizam, ou alcançam, o objetivo dos sacrifícios pela mente, meditação, alguns por palavras, recitação de orações específicas, ou japa, e alguns por ações, realização do yatishtoma e outros ritos caros. A pessoa, no entanto, que busca Brahman através da verdade obtém seus objetos desejados à vontade. Quando, no entanto, os propósitos de uma pessoa fracassam pela ausência de conhecimento do eu, ela deve adotar votos de silêncio e semelhantes, chamados Dikshavrata. De fato, Diksha vem da raiz Dik, significando a observância de votos. Com relação àqueles que têm conhecimento do eu, para eles a verdade é o mais elevado objeto de busca. Os frutos do conhecimento são visíveis. O ascetismo produz resultados futuramente. Um Brahmane que, sem conhecimento e ascetismo, somente lê muito deve somente ser reconhecido como um grande leitor. Portanto, ó Kshatriya, nunca penses que alguém pode ser um Brahman, conhecedor de Brahman, somente por ler as escrituras. Por outro lado, deve ser reconhecido por ti como possuidor do conhecimento de Brahman, aquele que não se desvia da verdade. Ó Kshatriya, os versos que foram recitados por Atharvan para um conclave de grandes sábios, antigamente, são conhecidos pelo nome de Chandas. Não são considerados como conhecedores dos Chandas aqueles que somente leram os Vedas do princípio ao fim, sem terem alcançado o conhecimento dele que é para ser conhecido através dos Vedas. Os Chandas, ou o melhor dos homens, se tornaram os meios de alcançar Brahman independentemente e sem a necessidade de qualquer coisa externa. Não podem ser considerados como conhecedores dos Chandas aqueles que estão familiarizados somente com os modos de sacrifício ordenados nos Vedas. Por outro lado, tendo servido aqueles que conhecem os Vedas, os virtuosos não têm alcançado ao objeto que é conhecível pelos Vedas. Não há ninguém que tenha realmente entendido o sentido dos Vedas ou pode haver alguém que tenha, ó Rei, compreendido o sentido. Aquele que somente lê os Vedas não conhece o objeto conhecível por eles. Quem, no entanto, está estabelecido na verdade conhece o objeto conhecível pelos Vedas.
Entre aquelas faculdades que levam à percepção do corpo como agente ativo, não há nenhuma pela qual o conhecimento verdadeiro possa ser adquirido. Só pela mente uma pessoa não pode adquirir o conhecimento do eu e não eu. De fato, aquele que conhece o eu também sabe o que é não eu. Aquele, por outro lado, que conhece só o que é não eu, não sabe a verdade. Aquele, também, que conhece as provas, conhece também o que é que se procura comprovar. Mas o que aquele objeto é em sua natureza, o qual se procura provar, não é conhecido pelos Vedas ou por aqueles que conhecem os Vedas. Apesar de tudo isso, no entanto, aqueles brahmanes que estão, realmente, familiarizados com os Vedas conseguem obter o conhecimento do objeto cognoscível, pelos Vedas, através dos Vedas. Como o ramo de uma árvore específica, é às vezes utilizado para indicar o dígito lunar, do primeiro dia da quinzena clara, assim os Vedas são usados para indicar os maiores atributos da alma suprema. Eu reconheço como um Brahmane, possuidor do conhecimento de Brahman, aquele que esclarece as dúvidas de outros, tendo ele mesmo dominado todas as suas próprias dúvidas, e que é possuidor do conhecimento do eu. Uma pessoa não pode descobrir o que a alma é por procurar no leste, no sul, no oeste, no norte ou nas direções subsidiárias ou horizontalmente. Muito raramente ela pode ser encontrada naquele que considera que este corpo é o eu. Além da concepção até dos Vedas, somente o homem de meditação yoga pode contemplar o Supremo. Dominando completamente todos os teus sentidos e tua mente, procura também aquele Brahman que se sabe que reside em tua própria alma. Não é um Muni aquele que só pratica meditação e yoga, nem aquele que somente vive nas florestas, tendo se retirado do mundo. No entanto, é um Muni e é superior a todos aquele que conhece a sua própria natureza. Por uma pessoa poder explicar todos os assuntos, Vyakarana, ela é citada como dotada de conhecimento universal, Vyakarana, e, de fato, a própria ciência é chamada Vyakarana devido a ela ser capaz de explicar todos os assuntos até o seu próprio fundamento, que é Brahman. O homem que contempla todas as regiões como presentes diante de seus olhos é considerado possuidor de conhecimento universal. Aquele que permanece na verdade e conhece Brahman é considerado como um Brahmane, e um Brahmane possui conhecimento universal. Um Kshatriya também, que pratica virtudes semelhantes, pode contemplar Brahman. Ele pode também chegar àquele estado sublime por ascender passo a passo, de acordo com o que está indicado nos Vedas. Sabendo com certeza, eu te digo isso,